Amém. Culto de estudo e oração, 15 de dezembro de 2021, igreja. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, na Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço a você que assim que você receber, assim que você terminar de ver, compartilhe a palavra, divulgue a palavra, que você possa se inscrever se você ainda não é inscrito em nossos canais, compartilhe no Facebook, porque é a palavra de Deus, é uma palavra que abençoa. Vamos abrir a palavra, amados, em Romanos 12. Vamos abrir a palavra, carta aos Romanos capítulo 12. Assim que você encontrar, em reverência ao Senhor, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo Romanos 12 a partir do verso 1, que diz o seguinte, igreja: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que em Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, segundo a proporção da fé; se é ministério, dedique-nos ao ministério; o que ensina, dedique ao ensino; o que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com generosidade; o que preside com zelo; e quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui para receber a sua palavra revelada. Em nome de Jesus eu oro que o Espírito Santo nos dê entendimento e que nós estejamos por inteiro, em nome de Jesus, a ouvir, meditar e receber essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja. Nós estamos estudando o livro de Romanos, carta aos Romanos. No culto passado, nós vimos o capítulo 11. Terminamos o capítulo 11, igreja, com um verso maravilhoso. Romanos 11, 36 diz o seguinte, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja feita a honra, a glória, para sempre. Amém. Esses versos, eles são importantes para a gente começar a entender o capítulo 12. O que Paulo quer dizer com que a palavra, que é Jesus Cristo, diga, porque tudo é dele. O que Paulo quer dizer que tudo é dele, a origem de tudo vem de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo diz por meio do apóstolo Paulo que tudo é por meio dele, Jesus Cristo sustenta tudo.
Quando Paulo, apadrado do Espírito Santo, diz que tudo é para Ele, tudo é para Jesus Cristo. Tudo que fazemos é para Jesus Cristo. A Ele seja o quê? A glória. O que é glória? A Ele seja a adoração. A Ele seja o quê? A exaltação. Então essa é a base para nós entrarmos no capítulo 12. É impossível eu entender o capítulo 12 sem entender esse conceito. Porque o que vem de Jesus Cristo? Porque como Ele sustenta tudo? De que forma Jesus Cristo deve receber tudo? Eu vou repetir. Se tudo vem dele, o que vem dele? Se tudo é sustentado por ele, como Jesus Cristo sustenta? Se tudo é para ele, deve ser tudo para ele, como deve ser tudo para ele? Nessa noite, amados, nós vamos entender que o dele, por ele, para ele, tem que ser conforme ele, Jesus Cristo. O que vem de Jesus Cristo? Obediência. O que vem de Jesus Cristo? Santidade. O que vem de Jesus Cristo? Amor. O que vem de Jesus Cristo? Paz. O que vem de Jesus Cristo? Soberania. Então é tudo isso que vem. É tudo isso que sustenta, que me sustenta e te sustenta. Agora, como eu tenho que dar a Ele? Como é que eu devolvo obediência? Sendo obediente. Como é que eu devolvo santidade? Sendo santo. Como é que eu devolvo o amor? Sendo amoroso. Como é que eu devolvo paz? Dando paz. Como é que eu devolvo sabedoria? Então, na verdade, amados, quando o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 11 de Romanos, e ele entrando no capítulo 12, e o capítulo 12, excepcionalmente, eu vou dividir em duas partes. Hoje é a primeira parte, porque são pontos importantes. Nós que estamos vendo um capítulo por semana, porque essa é a base do quê? De uma nova vida em Cristo. Aí quando eu começo o verso 12 que acabamos de ler, nós lemos o quê? Tendo esse conceito agora, de que eu também tenho que ser santo, de que também eu tenho que buscar sabedoria, de que também eu tenho que ser obediente, de que também eu tenho que buscar paz. Quando eu começo a entrar no verso 12, isso me dá um entendimento de que, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Se eu recebo santidade pela misericórdia de Deus. O que é misericórdia de Deus? É quando Deus não me julga e não te julga. A misericórdia de Deus é o perdão pelos nossos pecados. Eu e você não somos capazes. Então, pela misericórdia de Deus, a gente deve apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Exemplo, culto de estudo e oração. O seu corpo quer vir? Sim ou não? Depois de um dia de trabalho, depois de um dia que a gente acordou cedo, que a gente trabalhou, às vezes não conseguimos nem tomar banho. Então é um sacrifício? É um sacrifício. Vivo. E é um sacrifício que? Santo.
Porque Deus nos quer separado nesse sacrifício para Ele. Então essa 1h30 aqui que a gente passa, aprendendo e orando, é um sacrifício vivo, santo e o quê? E agradável. E tem que ser agradável para nós. O que é uma coisa agradável? Que a gente faz com prazer, com gozo. E fundamentalmente, a palavra de Deus diz: este é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional de vocês. O que é culto racional? O que significa esse culto racional? É eu entender, é eu raciocinar a importância que tem oferecer o meu corpo em sacrifício, em santidade e agradável a Deus. Então, se eu não entender, se eu não tiver esse culto racional, um problema do carro te deixa em casa. Então, é importante nós entendermos que esse culto racional, ele faz parte da nossa vida para quem é em Cristo Jesus, porque isso aqui são elementos da nova vida. E como se não bastasse, Paulo ele vai apertando um pouquinho mais. Observe o verso 2. E não vivam conforme o quê? E não vivam conforme o quê? Os padrões do mundo. Essa é uma nova vida. Continuando. Mas deixem que Deus os transforme. Como é que eu vou deixar que Deus me transforme? Pela renovação do quê? Da mente, da minha racionalidade. Eu preciso entender. E aí sim, para que possamos experimentar qual é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo passa por um entendimento, tudo passa por uma vontade, tudo passa por uma sabedoria que a gente tem que buscar em santidade, mediante o quê? O sangue do Cordeiro. E se temos uma nova vida em Jesus Cristo, se tudo isso que a gente acabou de ler é uma verdade na minha vida e na sua vida, e eu espero que seja, então a gente oferece o sacrifício vivo, santo, agradável, a gente não vive conforme os padrões do mundo, a gente deixa que Deus nos transforme. Isso também é a base para nós entrarmos no devido uso dos dons espirituais. Porque Deus deseja nos usar como o quê? Como cristãos. Então, se eu tenho o entendimento de tudo vem de Cristo, tudo é de Cristo e tudo é para Cristo, se eu tenho a consciência de que eu tenho que me esforçar e eu tenho que entender, aí as palavras de Paulo fazem sentido quando ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que vem de Deus e que repartiu para cada um. O que isso significa, igreja? O que isso significa? Que quem nos sustenta quem é? É a graça. Porque pela graça que me foi dada. O que é graça? Graça é o dom, eu vou repetir, graça é o dom que Deus me dá, e Deus te dá, é um dom que Deus nos deu para obter o que? Salvação, e assim nós estarmos o que? Aptos a sermos usados pelo Cordeiro.
Porque nós, por nós mesmos, não seríamos capazes nem de receber a salvação. O que é dom? É um presente. Olha que coisa maravilhosa. Nem isso nós somos capazes, é isso que Paulo está dizendo. E com essa graça que vem de Deus, Jesus Cristo espera o quê? Que a gente sirva uns aos outros. E o que ele disse no verso 3 é que não seja de uma forma o quê? Individualista e egoísta. Porque muitas vezes nós somos individualistas e egoístas. Individualistas e egoístas. Né? Então ele é claro aqui, né? No verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. E aí ele vai no verso 4 falando o quê? A importância do corpo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Então nós, como corpo único de Cristo, Ele nos deu, pela graça dele, nos concedeu o quê? Funções diferentes. Aptidões diferentes. Uns são aptos a pregar, outros são aptos a ensinar, outros são aptos a cantar, outros são aptos a louvar. Então, na verdade, o que Deus está nos apresentando hoje é parte do devido uso dos dons espirituais. E a partir do verso 6 ele começa a falar desses dons espirituais. Temos, porém, diferentes dons segundo o que? A graça que nos foi dada. De novo, quem dá é Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Então, quando algum irmão na igreja tem profecia segundo a proporção da fé, não é dele, vem de quem? Vem de Deus. Acompanhe comigo o verso 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo o quê? A proporção da fé. 7. Se é ministério, dedique-nos ao quê? Ao ministério. O que é ministério aqui? Serviço. É um dom de Deus que te dá. Não vem de você, não vem de mim. Outro dom. O que ensina, dedique-se o quê? Ao ensino. Tem irmãos, pastores que têm uma facilidade maior de ensino. Isso não vem do irmão, isso não vem do pastor, isso não vem do presbítero, vem de quem? Da graça de Deus. 8. O que exorta, façam com o quê? Com dedicação. O que é exorta? É aquele irmão na igreja que te anima, que estimula. É aquele que está sempre, não, vamos lá, pastor, vamos lá, irmã, vamos lá, pastora, vamos lá, jovens, vamos lá. Vamos. Exortação. E quem tem exortação deve fazer com o quê? Com dedicação. É um dom. Outro dom, igreja. O que contribui com generosidade. O que significa isso? O dom de quê? De contribuição. Tem pessoas que são movidas pelo Espírito Santo para quê? Para abençoar a igreja, pastores, irmãos. Mas que esse dom seja feito com quê? Com generosidade, generosamente. Porque a pessoa que tem um dom da contribuição, Deus vai alimentando e ela vai o quê? Semeando. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. O que é preside? O que administra. Existem certas pessoas na igreja, cristãos, que são o quê? Extremamente zelosos e competentes na parte administrativa, financeira. E quem exerce misericórdia com alegria. O que é misericórdia? Sermos agentes perdoadores. Então, na verdade, amados, esse capítulo 12, nós paramos aqui na primeira parte,
na próxima semana nós vamos falar da segunda e última parte, ele vem nos trazer o quê? Esse dom de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas isso precede o quê? Um sacrifício. Um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse sacrifício vivo, santo e agradável não depende de mim e de você, depende de Deus, Ele dá. Amém? Então que Deus nos abençoe e que Deus faça com que a gente entenda esses princípios, não é? Porque tudo que somos, tudo que dele recebemos, tudo que ele nos sustenta e tudo que a gente entrega para ele, tudo é dele. O dom de pregar é dele, não é meu. O dom de ensinar é dele, não é meu. Eu não tenho nenhum dom. Tenho aquilo que Deus me dá. O que Deus não me dá. Para encerrar, por que tudo isso? Porque nós sem Jesus Cristo não somos nada. Nós sem Jesus Cristo voltamos a ser vulneráveis, sem esperança, sem dons. Amém? E que isso nos exorte em nome de Jesus.